Você é amigo de Deus? Uau! Pensa aí, sim ou não? Você é amigo de Deus? Olá! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, prontos para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Você está no canal Meditar. Se você é novo por aqui, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like ou o seu dislike, não tem problema. E compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. Tem um botãozinho aqui embaixo escrito compartilhar, clica nele. Manda para os seus amigos, para sua família, pelo WhatsApp. Deixa um comentário também, ajuda o nosso canal a crescer. Nosso intuito aqui é refletir na palavra de Deus, princípios da palavra, para abençoar a sua vida, fortalecer a sua fé, te encorajar no seu dia a dia. Esse é o nosso propósito. Então, ajude a gente a crescer, amém? Quero fazer uma pergunta para você hoje. Você é amigo de Deus? Uau! Pensa aí, sim ou não? Você é amigo de Deus? A gente não pode basear essa resposta naquilo que a gente acha. Por que não? Porque Deus tem algumas prerrogativas na sua palavra para chamar alguém de amigo. Nós temos alguns exemplos. Eu quero compartilhar isso com você. Então, fica comigo até o final dessa meditação para você descobrir se é ou não amigo de Deus. E se não é, como ser? Vamos falar sobre isso. Fica comigo aí. A gente encontra um texto lá no livro de Tiago, no capítulo 2, quando ele está falando sobre Abraão. No capítulo 2, no verso 20 em diante, diz assim a palavra de Deus: Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E olha como ele termina esse versículo. E foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. E a palavra diz que por conta daquilo que ele fez pela fé, quando ele ofereceu Isaque em sacrifício, atendendo um pedido do Senhor. E a gente vai lá para esse texto em Gênesis, no capítulo 22, e tem algo que me chama a atenção demais nessa passagem. E quando eu leio essa passagem, entendo que ser amigo de Deus é mais ou menos atuar na linha que Abraão atuou, eu chego à conclusão de que eu estou longe de ser amigo de Deus. Olha só, abre sua Bíblia comigo lá em Gênesis 22. O título diz assim: Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Essa é uma das passagens mais terríveis, vamos dizer assim, da Bíblia. Quando Deus pede para Abraão oferecer o filho da promessa, aquele que ele amava, em sacrifício a Deus. Ou seja, em outras palavras, Deus está falando assim: Abraão, pega o teu filho Isaque, aquele que você ama, sobe lá no monte que eu vou te mostrar e mata ele lá, por amor a mim, em obediência a mim.
Eu não sei você, mas eu teria muita dificuldade com essa ordem. E o que me encanta nessa passagem é o versículo subsequente a esse. Deus pede para ele pegar Isaac, leva para o monte e oferece ele ali em holocausto, no lugar que eu te mostrarei. Olha o versículo imediato. Verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Me chama demais a atenção o fato de Abraão não ter questionado nada com Deus. A Bíblia diz que Deus pede a Abraão, seu filho Isaque, para ele levar ao monte e matar o filho em sacrifício, em holocausto. Imediatamente, Abraão pega o jumento, prepara a viagem, pega o seu filho, pega 2 servos e parte rumo ao holocausto. Isso é meio que inconcebível. Mas eu quero avançar um pouquinho quando Jesus, lá à frente, já o sacrifício perfeito, no Evangelho de João, no capítulo 15, ele dá uma dica para nós sobre como ser considerado amigo de Deus. João, Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 13, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E aí no 14 ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus deixa muito claro aqui qual é a condição para sermos chamados amigos de Deus, amigos de Jesus. E a gente encontra ela no versículo 14: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E aí eu pergunto novamente: você é amigo de Deus? Marcelo, você é amigo de Deus? Às vezes sim, às vezes não. A gente gosta da bênção, né? Mas a gente tem um pouco de dificuldade com o obedecer. A gente quer alcançar as coisas do Senhor, quer ser encontrado por Ele, aprovado. Mas quando eu vejo na palavra que ser amigo de Deus é obedecer o que Ele manda, Abraão foi conhecido como amigo de Deus e a gente viu uma atitude de obediência num momento muito complicado, num pedido muito louco. Mas a fé de Abraão cria que Deus podia até ressuscitar o seu filho. Por quê? Porque Abraão andava com Deus. Abraão conhecia o Deus a que ele servia. Era fácil obedecer porque Abraão conhecia o caráter de Deus. E nós? Por que nós não obedecemos? Porque nós temos tanta dificuldade em fazer coisas muito mais simples até, quando Deus nos pede. É evidente que vivendo no tempo da graça, Deus jamais pedirá para a gente matar um filho em holocausto. Isso não existe, Ele não vai pedir isso. Mas talvez Ele peça um filho que está ocupando um lugar de idolatria no nosso coração. E Ele peça não para matar o seu filho, mas para entregar, para não deixar esse filho, essa pessoa, ocupar o lugar de primazia que só o Senhor deve ocupar.
E talvez, nesse caso, tenhamos muitos Isaques, às vezes algum sonho, um projeto, uma pessoa, um casamento, uma conquista. Qual é o nosso Isaac? Qual é o seu Isaac? Aquilo que Deus pede para você entregar como sacrifício no altar dele. Pensou? Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Faça uma avaliação na sua vida. Quais coisas o Senhor tem pedido para você e você não tem obedecido? Você não pode ser considerado amigo de Deus se não obedece o mandamento de Deus. Pense nisso. No mesmo livro de Tiago, quando ele fala da sabedoria, se alguém precisa, eu acho interessante isso, quando ele diz assim, lá no capítulo 1, verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Queres ser chamado de amigo de Deus? Queres receber as bênçãos que Deus tem para os seus amigos? Obedeça. Entregue o seu Isaac. Pergunte a Deus qual é o seu Isaac e não permita que ele ocupe o lugar que é de direito somente do nosso Deus. Acabe com os Isaques e obedeça somente a Deus. E seja conhecido como amigo, amiga de Deus. Que o Senhor te abençoe.